Graça e paz, meus queridos. Chegamos hoje à nossa 7ª aula da matéria de pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo. E hoje, meus queridos, nós iremos abordar aqui o tópico 6.4 da nossa apostila e seus respectivos subtópicos, que tratam da obra do Espírito Santo em relação às Sagradas Escrituras, em relação à Bíblia Sagrada. Então hoje, meus queridos, nós constataremos que o Espírito Santo é o autor, o preservador e o intérprete das Sagradas Escrituras. Conforme acabamos de ler na introdução, agora vamos constatar a atuação do Espírito Santo no tocante à Santa Palavra de Deus, isto é, no tocante à Bíblia Sagrada. Amém? Iniciemos então, meus queridos, com a obra do Espírito Santo em relação à revelação. No entanto, antes de prosseguirmos aqui, é bom que nós entendamos primeiro o que significa revelação, ok? Pastor Claudionor Correia de Andrade, em seu dicionário etimológico, aliás, em seu dicionário teológico, que é uma obra bastante simples, porém bem prática e bem útil, ele nos traz aqui uma boa definição do que é revelação. Vejamos. Revelação é a manifestação sobrenatural de uma verdade que se achava oculta. Veja que é uma definição bastante simples, né? Ou seja, em outras palavras, a revelação é o ato de Deus mediante o qual ele comunica diretamente ao homem uma verdade antes desconhecida para a mente humana. Em outros termos, queridos, trata-se da comunicação da parte de Deus de uma verdade que não podia ser conhecida de nenhuma outra maneira a não ser por meio da própria revelação. Isso tem a ver com o que, meus queridos? Tem a ver com aquela ideia que vocês já devem ter ouvido de tirar o véu, descobrir algo oculto, trazer à tona algo que estava escondido, entre outras expressões, ok? Vamos então, meus queridos, a 2 exemplos bíblicos de revelação aqui. O primeiro aqui está em Gálatas capítulo 1, versículos 11 e 12, onde o apóstolo Paulo diz aqui: Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante o que, meus queridos? Mediante revelação de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Então Paulo, como vaso escolhido, ele teve uma revelação direta de Jesus Cristo. Ele teve uma experiência muito diferente da dos demais homens na terra, conforme nós vemos nos relatos bíblicos, ok? Já em Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, meus queridos, o apóstolo João diz aqui: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Então, os textos bíblicos e a definição que nós lemos deixa claro que a revelação não vem de homens, meus queridos, nem é fruto da mente humana, conforme nós lemos lá em Gálatas 1, 11, 12. Antes, meus queridos, é dada diretamente por Deus. A quem? Aqueles a quem ele escolhe. Portanto, guarde 4 coisas em seu coração que eu vou falar aqui, meus queridos. Primeiro aqui, uma legítima revelação de Deus jamais contradiz a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é a revelação de Deus por excelência. Segundo, meus queridos, a revelação ela não vem de homens, mas ela vem diretamente de Deus. Terceiro, a revelação é a comunicação de uma verdade que jamais poderia ser descoberta de outra forma a não ser por meio da própria revelação. 4, meus queridos, a revelação
ela também é pessoal, portanto, nem sempre pode ser comunicada aos outros, a não ser que Deus realmente mande. Pois não é regra de fé, meus queridos, como a revelação escrita. Uma revelação dada por Deus a uma pessoa, ela é uma revelação especial para aquela pessoa. Muitas vezes não serve para outra. O que serve para todos é a revelação de Deus por excelência, que é a Bíblia Sagrada, que é a revelação escrita para nós, ok? É a nossa regra de fé, de prática e de conduta. Portanto, tome muito, meus queridos, tome muito cuidado quando alguém chegar a você dizendo que Deus revelou algo a seu respeito. Veja bem, meus queridos, eu não estou aqui desprezando o dom de Deus, não. Eu estou aqui apenas alertando, pois eu sei que há gente séria e gente que é verdadeiramente usada por Deus. Mas também, meus queridos, há aproveitadores no meio do povo de Deus. Portanto, adquira o discernimento que vem primeiramente do conhecimento da palavra de Deus. Também peça ao Espírito Santo que te dê, ou que te dê a graça, né, que te dê o dom de discernimento de espíritos. Ok? Então, guarde no teu coração, meu querido e minha querida, esta grande verdade aqui, ó. A Bíblia é a revelação de Deus por excelência. A Bíblia, meus queridos, é a única revelação que nos serve como regra de fé e de conduta de vida. Amém? Então, agora nós vamos falar da obra do Espírito Santo no tocante às Sagradas Escrituras. Comecemos, portanto, aqui o nosso estudo. Porque se a revelação é a comunicação da parte de Deus de uma verdade antes oculta, e se a Bíblia é a revelação de Deus por excelência, conforme eu venho repetindo aqui, o que é então a inspiração, meus queridos? O que vocês entendem por inspiração? A inspiração, logicamente, é o registro escrito da revelação de Deus. Para que entendamos melhor, vamos ver o que a própria Bíblia diz sobre a inspiração. Vejamos, portanto, o que a Bíblia diz acerca de si mesma. 2 Pedro 1, 20 e 21 diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Aprendemos no tópico anterior, meus queridos, que a revelação é a comunicação da parte de Deus da verdade divina à mente humana, ok? Neste tópico estamos vendo que a inspiração é o registro escrito da revelação divina e que o Espírito Santo é o autor divino das Sagradas Escrituras. Portanto, conforme mostra o texto, meus queridos, que nós lemos, só podemos chegar a uma conclusão lógica. A Bíblia é o resultado da fusão entre a inspiração e a revelação. Portanto, a Bíblia é a revelação de Deus por excelência. É a revelação de Deus inspirada. Em outras palavras, a Bíblia é a revelação de Deus ao homem, registrada por escrito. Ok? Então veja, meus queridos, quando dizemos inspirado, no conceito bíblico, no conceito teológico, estamos nos referindo a algo que foi registrado por escrito e selado nas Sagradas Escrituras, ok? Então eu falei aqui da inspiração como registro escrito da revelação de Deus. Vamos ler agora uma definição um pouco mais abrangente e completa que explica, meus queridos, um pouco como isto se deu, ok? Vamos ver o que diz Millard Erickson aqui, quando ele fala acerca da inspiração. Vejamos. Por inspiração das Escrituras,
entendemos a influência sobrenatural do Espírito Santo sobre os autores das Escrituras, que converteu seus escritos em um registro preciso da revelação, ou que faz com que seus escritos sejam realmente a palavra de Deus. A Bíblia diz também, meus queridos, em 2 a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, que toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. O texto sagrado, meus queridos, mostra que a concessão das Sagradas Escrituras é obra do Espírito Santo, e a própria Escritura dá testemunho de que todas as palavras nela registradas são palavras de Deus, mesmo tendo sido escrita por homens. Isso nós entendemos principalmente no termo grego theopneustos, que é traduzido aqui para divinamente inspirada, ok? Então, no tocante à Bíblia, devemos ter cuidado para não confundirmos revelação com inspiração. Portanto, vou repetir aqui mais uma vez para fixar, meus queridos, esse conceito em nossas mentes e em nossos corações. Se por um lado a revelação é a comunicação da parte de Deus de uma verdade antes oculta à mente humana, por outro lado, a inspiração está relacionada com o registro escrito desta verdade, ok? Outro ponto que devemos ter sempre em mente é que tanto a revelação quanto a inspiração bíblica são fechadas, meus queridos. Isto é, o registro das Sagradas Escrituras está selado, está completo, cessou, meus amados. Ou seja, nada mais pode ser acrescentado ou tirado da Bíblia. Vejamos dois textos bíblicos que confirmam esta grande verdade, meus queridos. Sendo um no Antigo Testamento, isto é, quando o texto bíblico ainda estava sendo registrado por escrito, ou seja, quando a inspiração ainda estava aberta, a Bíblia estava em processo de inspiração ainda. E outro texto no Novo Testamento, bem ali quando se completou a revelação e a inspiração de Deus no tocante ao registro escrito da sua santa palavra. No Antigo Testamento, meus queridos, Deus ordenou por meio de Moisés o seguinte, olha aqui, nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Glória a Deus. Consulte também, meus queridos, acerca desta questão de não acrescentar absolutamente nada à palavra de Deus, nem tirar esses dois textos aqui, Deuteronômio 12:32 e Provérbios 30:5 e 6, ok? Já no Novo Testamento, meus queridos, nós lemos aqui, porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Então, meus queridos, nós notamos aqui que Deus está alertando acerca da adição e da subtração de coisas à Bíblia. Então, meus queridos, está bem claro, portanto, que o Espírito Santo é o autor divino das Sagradas Escrituras, pois ele tanto revelou como também inspirou homens santos para registrá-la. Portanto, o juízo de Deus é pesado para aqueles que cometem o crime, meus queridos, do acréscimo ou da subtração contra a palavra de Deus. O que é o caso, por exemplo, das Testemunhas de Jeová e de alguns outros grupos que eliminam
algumas partes da Bíblia e muda outras partes que contradizem suas doutrinas espúrias e heréticas. Bem, meus queridos, vamos falar agora da obra do Espírito Santo em relação à formação do cânon sagrado. Meus amados, por questão de tempo, procurarei ser sucinto aqui ao abordar esse tópico, porque para falar com propriedade acerca deste assunto, eu precisaria de mais ou menos 3 ou 4 aulas, ok? De 1 ou 2 horas cada uma. Portanto, antes de entrarmos neste assunto, é preciso primeiro responder a uma pergunta. O que é cânon? Vocês sabem o que significa o termo cânon, meus queridos? Bem, o termo cânon vem do hebraico kanesh e do grego canon, também do latim cânon, e é traduzido para a língua portuguesa como cânon. O significado de cânon, tanto no hebraico como no grego, meus queridos, e como também no latim, significa vara de medir. Portanto, tem tudo a ver com padrão, com regra de fé e de prática, né? Então, para que entendamos melhor, vamos a uma boa definição de cânon aqui, que é dada por Wayne Grudem, em sua Teologia Sistemática. Ele diz aqui: o cânon das Escrituras é definido como a lista de todos os livros que pertencem à Bíblia. Então você nota aí que a definição de cânon dele vai somente até aqui, até nessa parte vermelha aqui que nós vemos, ok? Então ele continua aqui: sendo proibido o acréscimo ou a diminuição da palavra. Torna-se de extrema importância a determinação precisa da extensão do cânon, tanto com relação à confiança, quanto com relação à absoluta obediência a Deus e conhecimento preciso da sua vontade. O cânon, meus queridos, nada mais é do que a lista dos livros que pertencem à Bíblia, ok? Portanto, quando nos referimos a qualquer livro da Bíblia, nós dizemos que é um livro canônico. Quando nos referimos a qualquer outro livro que não faz parte da Bíblia, como por exemplo os pseudo-epígrafes e os livros apócrifos, estamos nos referindo a livros não canônicos, portanto, livros não inspirados, ok? Bem, vamos agora falar aqui da obra do Espírito Santo na formação do cânon, ou seja, concerne esta pergunta que nós vemos aqui embaixo. Como se deu a escolha dos livros sagrados, meus queridos? O Antigo Testamento era a Bíblia da época em que o Senhor Jesus viveu como homem aqui na Terra. E também era a Bíblia dos primeiros crentes antes da inspiração dos livros do Novo Testamento. O cânon do Antigo Testamento, amados, sob a direção e a supervisão do Espírito Santo, foi formado, isto é, foi revelado, inspirado e fechado naturalmente entre o povo israelita. Então, o último profeta inspirado do Antigo Testamento foi Malaquias, e ele escreveu o último livro do Antigo Testamento cerca de 400 anos antes do advento do Senhor Jesus. Portanto, entre Malaquias e Mateus, isto é, entre o Antigo e o Novo Testamento, houve um período de aproximadamente 400 anos de silêncio divino, o qual é conhecido pelo nome de período interbíblico ou período intertestamentário. Eu particularmente prefiro o termo intertestamentário, porque descreve melhor aí a questão de entre um testamento e outro testamento, ok? Entre o Antigo e o Novo Testamento. Portanto, após o advento do Messias, o Espírito Santo voltou a inspirar os escritores bíblicos, isto é, os apóstolos e alguns crentes do Novo Testamento, para concluir a Escritura, a qual hoje está completa com o registro preciso da revelação de Deus, isto desde o princípio da criação, lá em Gênesis,
até a consumação dos séculos, que é relatado lá em Apocalipse, ok? Portanto, podemos dizer, meus queridos, que hoje nós vivemos uma época privilegiada. Por quê? Porque quando nós olhamos para trás, lá para trás, nós enxergamos tudo o que aconteceu, nós enxergamos a cruz lá atrás, entendeu? E quando nós olhamos para frente, nós também sabemos tudo o que irá acontecer. E os crentes do Antigo Testamento, eles não tinham esse privilégio, meus queridos. Eles não sabiam tudo o que ia acontecer. Por quê? Porque ainda não tinham o registro completo da revelação de Deus. E mesmo o registro que eles tinham ainda estava no processo de revelação progressiva. Deus se revelou aos poucos. Deus revelou aos poucos a sua vontade. Ele se revelou de forma progressiva até chegar no ápice da revelação divina, que é o Senhor Jesus, e no fechamento do cânon lá no livro de Apocalipse. Nós sabemos, inclusive, meus queridos, que muitos tipos, símbolos e profecias se cumpriram plenamente na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E algumas profecias do Antigo Testamento, falando ainda do Antigo Testamento, também são para o tempo do fim. E essas profecias, que são para o tempo do fim, elas são completadas pelo livro do Apocalipse, né? Que pelo próprio nome é a revelação de Deus por excelência para o tempo do fim, ok? Então, após o apóstolo João registrar por escrito o último livro da Bíblia, que é o Apocalipse, a inspiração de Deus cessou, pois completou-se a revelação especial de Deus ao homem. Portanto, no fim do primeiro século da era cristã, a Bíblia já estava completíssima, meus irmãos. No entanto, outros livros começaram a circular no meio da igreja. Algumas epístolas, isso é, algumas cartas, né, eram verdadeiras, porém não eram inspiradas. Outros escritos, porém, eram livros falsos, livros espúrios, livros heréticos, né, que foram semeados por Satanás. Então, havia, portanto, conforme diz o pastor Ernesto Nini, a necessidade de separar o joio do trigo. Meus queridos, não é objeto da presente aula descrever todo o processo de formação do cânon das Sagradas Escrituras, pois, conforme eu já disse, eu precisaria de algumas aulas aqui e de algumas horas para este fim, né? E isso será feito em outra matéria, que é a matéria de bibliologia, que eu já tenho pronta, só que ela está um pouquinho distante, ainda está um pouquinho para frente, tá? Para nós termos. Então, como esta aula é uma aula de pneumatologia, meus queridos, o que nos importa saber aqui e agora é que o Espírito Santo sempre esteve no controle absoluto de tudo, absolutamente tudo, nos tocante às Sagradas Escrituras. Portanto, ele também conduziu a igreja e ele conduziu os líderes da igreja no processo da reunião dos verdadeiros livros da Bíblia. Disso, meus queridos, não podemos ter dúvida, pois afinal, para que Deus inspiraria o registro da sua santa revelação, da sua santa palavra, se ele fosse um Deus fraco e incapaz de preservar esse registro? Teria sentido? Claro que não, né? Bem, falando aqui acerca dos diversos escritos do Antigo Testamento, aliás, antigos, né, dos diversos escritos antigos que circulavam na igreja primitiva, os quais poderiam até certo ponto reivindicar, entre aspas, aqui certo direito de fazer parte do cânon sagrado, e sabendo também que só os livros inspirados têm o verdadeiro direito de fazer parte do cânon das Sagradas Escrituras, o nosso querido pastor Ernesto Nini, ele faz a seguinte indagação aqui, meus queridos. Diante disso, como saber o que era inspirado por Deus? Então ele responde aqui essa pergunta. Isso só foi possível pela atuação do Espírito Santo. Ele impulsionou os autores do Novo Testamento, continuou sua obra, orientando homens e organizações a selecionarem a pura semente da palavra de Deus,
ou as gemas preciosas dos 27 livros do Novo Testamento. O Santo Espírito de Deus conduziu tudo a bom porto. Louvado seja Deus. Portanto, meus queridos, não há como um crente verdadeiro fugir desta convicção. Primeiro, só o Espírito Santo pode reunir os verdadeiros livros da Bíblia. O Deus Trino é o Senhor absoluto da história. Ele é soberano. Ele tem controle absoluto sobre a história da humanidade. Portanto, ele não somente inspirou os escritores da Bíblia pelo Espírito Santo, como também, pelo mesmo Espírito, conduziu todo o processo de canonização das Sagradas Escrituras, preservando-as para nós até os dias atuais, meus queridos. Então, para que não tenhamos dúvida acerca da veracidade histórica da Bíblia, eu encerro este tópico com a palavra de dois homens de Deus, que eram excepcionais estudiosos do assunto e que hoje encontram-se já recolhidos juntamente ao nosso Senhor. O primeiro aqui que eu vou mostrar é o Herkel Hobbes. Então, o título aqui do slide é: a Bíblia é o documento mais confirmado e mais confiável historicamente. Então vemos aqui Herkel Hobbes dizendo, né? O Espírito Santo inspirou tanto o escrever como o reunir dos livros canônicos no Novo Testamento. E o outro aqui é o Henry Clarence Thyssen, dois teólogos batistas, dois batistões, né? E o Thyssen diz aqui: ficamos mais seguros por termos descoberto que os registros que nos dão esta revelação são genuínos, dignos de confiança e os únicos qualificados para transmitir esta revelação. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos, portanto, agora, meus queridos, falar aqui da obra do Espírito Santo em relação à preservação do cânon sagrado. Então, até aqui, nós vimos que o Espírito Santo revelou, inspirou e reuniu os escritos sagrados. Portanto, vamos falar agora da sua obra na preservação desses escritos. Porque para o verdadeiro cristão, meus queridos, é incontestável o fato de que foi o Espírito Santo quem revelou, inspirou e fechou o cânon das Sagradas Escrituras. Sendo assim, é evidente que foi ele também quem preservou a Bíblia diante das muitas perseguições que a Bíblia sofreu ao longo da história da humanidade, meus queridos. Afinal, para que Deus inspiraria o registro da sua palavra se ele fosse incapaz de preservá-lo? Isso não teria sentido algum. Você concorda comigo, meu querido e minha querida? Pelo Espírito Santo, Deus inspirou a Bíblia e pelo mesmo Espírito a preservou por séculos e séculos para que hoje tenhamos livre acesso a ela. Para que hoje todos os povos possam consultá-la, ouvi-la e converter-se ao Senhor. No entanto, essa preservação custou caríssimo. Essa preservação custou o derramamento de sangue de muitos justos, de muitos cristãos, em meio a cruéis perseguições incitadas por Satanás ao longo da história de Israel e também ao longo da história da igreja. A grande verdade é que nenhum outro livro ou documento antigo teria sobrevivido a tamanha fúria de homens incitados por Satanás. Somente a palavra de Deus, meus queridos. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo é, sem sombra de dúvidas, o agente preservador das Sagradas Escrituras na terra. Louvado seja o nome do Senhor por isto também. E a este respeito, meus queridos, vejamos o que diz aqui Herkel Hobbes em seu clássico livro de meados do século passado, né, cujo capítulo em relação à pneumatologia é uma das nossas leituras obrigatórias, ok? Esse livro é o livro Fundamentos da Nossa Fé, que é um livro batista, é um clássico batista, que Herkel Hobbes diz assim na página 16.
No que diz respeito à sobrevivência, a Bíblia é única, é singular. Outro qualquer livro que tivesse sujeito à fúria destruidora dos homens, de há muito teria desaparecido da face da terra. Através do fogo e do sangue, a Bíblia tem saído vencedora no decorrer dos séculos, a flutuar sobre o rio de sangue dos mártires. A história mostra que o Espírito Santo preservou o cânon tanto de forma sobrenatural como também no encorajamento de homens que não amaram suas próprias vidas para defender e preservar o registro escrito da palavra de Deus. Nenhum outro documento além da palavra de Deus teria resistido a tanta perseguição ao longo dos séculos. O Espírito Santo ele preservou o registro escrito da palavra de Deus. Afinal, meus queridos, quantos reis e imperadores poderosos e cruéis não tentaram extinguir a Escritura, mas ela sobreviveu ao longo dos séculos por meio de milhares e milhares de manuscritos existentes, meus queridos. Portanto, amado e amada de Deus, valorize o livro que você tem agora em mãos. Valorize a palavra de Deus, meu querido e minha querida. Tendo em mente essas informações e estes fatos históricos que acabamos de ver, e também conhecendo a soberania de Deus e seu pleno controle sobre a história da humanidade, você não precisa, meu querido e minha querida, temer que algo tenha sido acrescentado ou tirado da Bíblia. Portanto, eu encerro este tópico com as sábias palavras do servo de Deus, Wayne Grudem. Ele diz aqui: o cânon das Sagradas Escrituras hoje é exatamente o que Deus queria que fosse e assim permanecerá até a volta de Cristo. Louvado seja Deus! Portanto, jamais duvide da veracidade das Sagradas Escrituras, meus queridos. Mesmo que você se depare com falsos crentes intelectualizados, conhecidos como liberais, os quais tentam desacreditar a Bíblia por meio de seus argumentos ardilosos e falaciosos, né? Uns dizem que Gênesis é conto de carochinha, outros contestam a autoria da Bíblia, outros dizem que não foi Daniel que escreveu o livro de Daniel, que não foi Tiago que escreveu o livro de Tiago, contestam datas, contestam muitas coisas, tudo isso com base em suposições infundadas, porque quem tem a evidência escrita, a evidência material, a evidência objetiva são os cristãos por meio dos manuscritos. Quem pode negar a historicidade dos manuscritos? Ninguém, meus queridos. Nós temos provas concretas da veracidade da palavra de Deus. Nenhum documento se compara à Bíblia, tanto em número de manuscritos, como em preservação, como também na ínfima, pequena, minúscula quantidade de variantes textuais. E ninguém contesta os outros escritos, mas vêm querer contestar a palavra de Deus. Nós não podemos aceitar. Portanto, amado e amada de Deus, nunca duvide, meu querido e minha querida. Creia que a Bíblia é a inspirada, inerrante, suficiente e infalível palavra de Deus para você. Creia que Deus inspirou o registro da sua santa palavra e também a preservou para você, exatamente como Ele quis que fosse. Nunca duvide disso, meu querido e minha querida. Amém? Afinal, os apóstolos viveram e morreram lutando por isso. Homens de Deus ao longo da história da igreja morreram lutando por isso. Portanto, não dê ouvido a incrédulos infiltrados que são disfarçados de crentes, meus queridos. Guarde o que vou dizer aqui agora, porque nós somos de um seminário ortodoxo que crê na veracidade da palavra de Deus, que crê na Bíblia como legítima palavra de Deus e única regra de fé e prática. Então guarde o que eu vou dizer agora. Liberal não é crente.
Liberal não é salvo. Os liberais são ministros de Satanás que se infiltram no meio cristão para cumprir o desígnio do próprio Satanás, que não é outro senão levar o máximo possível de gente juntamente com ele para o inferno. E vou te dizer uma coisa, ele tem preferência por crentes, tá? Mas os crentes ninguém tira da mão de Cristo, ninguém pode tirar. Louvado seja Deus. Vamos aqui, amados, agora falar da obra do Espírito Santo em relação à iluminação. Então, para simplificar, podemos dizer, meus queridos, que a iluminação diz respeito à capacidade concedida pelo Espírito Santo ao crente para que este leia e entenda a Bíblia. Vimos até agora que o Espírito Santo ele revelou, inspirou, reuniu e preservou cada livro da Bíblia ao longo da história. Portanto, sabendo que hoje, graças ao Espírito Santo, a Bíblia está disponível a todas as pessoas, eu faço uma pergunta a você. Qualquer um pode ler e entender a palavra de Deus? O que você me diz? O que você acha? Não vamos achar, né, meus queridos? Vamos ver o que a Bíblia diz a esse respeito. O apóstolo Paulo aqui em 1 Coríntios 2, 13 e 14 diz: Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, meu querido e minha querida, eu repito agora a você a pergunta que eu fiz. Qualquer um pode ler e entender a palavra de Deus? O texto deixa muito claro que não, meus queridos. Só os crentes possuem a capacidade de ler e entender a Bíblia. Mas ninguém. Ainda porque se todo mundo lesse e entendesse a Bíblia, certamente todos seriam imediatamente convertidos. Pois quem, meus queridos, em sã consciência, iria para o inferno voluntariamente? Você sabe o porquê só os crentes leem e entendem a Bíblia? Porque o homem só pode entender as palavras da Bíblia e aceitá-las como legítimas palavras de Deus se for convencido e iluminado pelo Espírito Santo. Mas o que vem a ser a iluminação do Espírito Santo, meus queridos? O que vem a ser, tecnicamente falando, a iluminação do Espírito Santo? Vamos ver aqui uma definição um pouquinho mais abrangente, um pouquinho mais técnica, acerca da iluminação, que está no livro do pastor Cláudio Honor Correia de Andrade, o seu dicionário teológico. Ele diz aqui que a iluminação é uma obra sobrenatural do Espírito Santo sobre a mente humana, tornando-a suscetível à compreensão dos mistérios divinos. A iluminação é processada principalmente quando se lê ou se ouve a exposição da palavra de Deus. Então esta é uma definição mais técnica, meus queridos. Porém, ela não foge à verdade de que a iluminação é a capacidade concedida pelo Espírito Santo ao crente para que este leia e entenda a Bíblia. Afinal, quantos doutores ateus, céticos e liberais são tidos aí pelo mundo como pessoas hiperinteligentes, descolados, cheios de argumento, mas que, no entanto, quando leem a Bíblia não a entendem. E o pior, meus queridos, eles não creem nas verdades divinas. Sua aparente sabedoria, tão admirada aos olhos do mundo, não passa de loucura aos olhos de Deus. Por outro lado, meus queridos, nós notamos que cristãos humildes, alguns com pouca formação e outros até iletrados, leem
e entendem perfeitamente a palavra e a vontade de Deus. Vocês sabem por que disso? Primeiro, meus queridos, porque é o Espírito Santo quem ilumina a mente e o coração do crente para ler e para entender a palavra de Deus. Segundo, só os crentes têm essa capacidade. Terceiro, só o novo nascimento pode remover as vendas dos olhos e do coração dos homens para que estes leiam, entendam a palavra de Deus e aceitem as suas verdades. Esta, meus queridos, é uma obra exclusiva do autor da Bíblia. Então, meus queridos, o Espírito Santo ele é o autor e ao mesmo tempo o intérprete das Sagradas Escrituras. Deste modo, a Bíblia é o único livro, guarde isso, a Bíblia é o único livro em que o leitor pode consultar diretamente o seu autor. Ao estudar ou ler a palavra, devemos, portanto, orar para que o Espírito Santo ilumine as nossas mentes e os nossos corações. Por que eu digo isso, meus queridos? Porque a própria Bíblia nos ensina a pedirmos a iluminação para compreendê-la. Vejamos aqui dois textos bíblicos a esse respeito, um do Antigo e outro do Novo Testamento. Salmos 119, versos 18, 26c e 34, diz assim: Desvenda os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Ensina-me os teus estatutos, dá-me entendimento e guardarei a tua lei e observá-la-ei de todo o coração. E no Novo Testamento, o que diz a esse respeito? Tiago, capítulo 1, versículo 5, diz assim: E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Então, a exemplo dos servos de Deus da Bíblia, oremos para que o Espírito Santo ilumine as nossas mentes e os nossos corações, a fim de que entendamos a palavra do Senhor e a sua vontade para as nossas vidas, meus queridos. Portanto, podemos dizer aqui que se você for ler a Bíblia, peça para o Espírito Santo iluminar o teu entendimento. Se você for pregar, peça iluminação e direção ao Espírito Santo para que a tua mensagem fale direto ao coração daqueles que a ouvirão. Se você vai preparar um estudo como este que vocês estão aqui tendo, ou como uma simples aula de escola bíblica dominical, peça para o Espírito Santo iluminar não somente o teu entendimento, mas também o entendimento dos teus alunos. Só assim o resultado do teu esforço será verdadeiramente eficaz, meus queridos. Então, nós vemos que iluminação é isto, meus queridos. Efésios 1, 17 e 18. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Glória a Deus. Fechemos, portanto, a nossa aula, meus amados, de hoje com duas conclusões aqui. A primeira: o Espírito Santo sempre atuou, atua e continuará atuando no tocante ao registro escrito da palavra de Deus. Ele está em plena atividade no que tange às Sagradas Escrituras. Foi ele quem revelou as verdades de Deus aos seus servos e os inspirou para registrá-las. Foi ele também quem preservou o registro escrito dessas verdades para que em todos os tempos os servos de Deus tenham uma regra de fé e de prática que os guie em todas as áreas da vida. O Espírito Santo não somente é o autor, mas também o intérprete da Bíblia. É ele quem ilumina a mente dos cristãos
para que leiam e entendam a palavra e a vontade de Deus para as suas vidas. O soberano Deus vela por sua palavra. Esta é a convicção que temos como cristãos, a qual é colocada em nossos corações pelo próprio Espírito Santo. Se não crermos, portanto, na autenticidade da Escritura, na sua plena inspiração e na atividade do Espírito Santo em sua preservação, comunicação e inspiração, vã será a nossa fé e não poderemos ser chamados de cristãos no verdadeiro sentido do termo. A grande verdade é que Deus, na pessoa do Espírito Santo, é soberano no tocante à revelação, inspiração e preservação do registro escrito da sua santa, inspirada, infalível, inerrante e eterna palavra. Glórias sejam dadas somente a Deus. Louvado seja Deus. Vamos, portanto, meus queridos, à nossa última conclusão ou segunda conclusão de hoje. Portanto, nunca se esqueça de que o Espírito Santo é autor, preservador e intérprete das Sagradas Escrituras. Louvado seja o santo nome do Senhor. Então, meus queridos, a próxima aula será abordado aqui o tópico 6.5 da nossa apostila, onde falaremos da obra do Espírito Santo em relação aos homens em geral. Ok? Então, o conselho de sempre, leiam a palavra de Deus e acompanhem com a apostila. Tá? Não é leiam a apostila e acompanhem com a palavra de Deus. Porque a base da apostila, a base do curso, a base da matéria que estamos tendo aqui é a palavra de Deus. Ok? Então, que Deus os abençoe, amado e amada de Deus. Fiquem na paz de Cristo. Um ótimo dia, um ótimo estudo para vocês. E até a próxima aula, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um grande abraço.